A nossa questão comentada de hoje é um pedido de um seguidor nosso chamado Arnaldo Avelino de Souza, e ele me pediu que fizesse uma questão do Instituto AOCP sobre verbo. Então vejam aí na tela. Encontrei sobre verbo uma questão do ano de 2017, tá? E essa questão era a seguinte: assinale a alternativa correta em relação ao texto 1, né, que nós não lemos. Letra A. O psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida atarefada é sentido nas relações com amigos ou familiares. O verbo acredita está conjugado no presente do subjuntivo e a perífrase frasal é sentido é formada por um verbo no presente do indicativo e um verbo no pretérito perfeito do indicativo. Vamos cá. Você já sentiu o drama. Talvez o Arnaldo tenha pedido que a gente fizesse essa questão porque ele viu que é uma questão extremamente tradicional, né? Essa questão tradicional significa que ela é cobrada com a nomenclatura que as grandes bancas não pedem. Você não vai encontrar uma solicitação pedindo isso que pediu nessa questão numa prova do CESP. Você não vai encontrar um tipo de cobrança desse nível numa prova da FCC. Mas a OCP quer saber se o candidato sabe isso aí. Então, na tela, você não tem a questão, mas eu gostaria que você pausasse a letra A e a letra B, lessem com calma a letra A e a letra B, e antes da gente ler a C e a D, que você tenha certeza, pelo menos uma das duas está errada, porque só tem uma certa. Ou as duas estão erradas, ou uma das duas está errada. Vai lá. Só dê um play quando você tiver pensado em algo. Vai lá. Bom, na letra A, eles colocaram que o verbo acredita está conjugado no presente do subjuntivo. Na verdade, quando a gente fala de subjuntivo, a gente está falando de um dos três modos verbais. Então, nós temos como modo verbal o chamado modo indicativo, o chamado modo subjuntivo e o chamado modo imperativo. E aí é mais fácil você, embora você pegue um enunciado como esse, você fique meio perdido, mas é importante você saber que o modo indicativo, ele exprime um tom declarativo. E quando eu falo em tom declarativo, eu estou fazendo uma afirmação ou uma negação. Então, ao dizer que hoje é segunda-feira, ainda que isso não seja verdade, ao dizer que hoje é segunda-feira, eu estou declarando afirmativamente. Então, é uma forma de verbo no indicativo. Por exemplo, ontem não saí de casa. Embora eu tenha o advérbio de negação, não, ao dizer que eu não saí de casa, eu estou fazendo uma declaração. Então, isso aqui é o modo indicativo. Então, isso aqui é um modo que expressa uma certeza. A minha certeza, ou pelo menos aquilo que eu acho que é certeza, ou algo válido no presente. Vamos lá na tela? O psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida atarefada é sentido nas relações com amigos ou familiares. O psicólogo acredita. Então, é a verdade dele. Se a verdade dele é um tom declarativo. Logo, dizer que a frase está no presente do subjuntivo? Não. Ela está no presente do indicativo. Eu hoje acredito, tu acreditas e ele, o psicólogo, acredita.
não é presente do subjuntivo. No modo verbal subjuntivo, nós não temos mais a expressão de uma declaração. O modo do subjuntivo, ele exprime dúvida. Ele exprime uma hipótese. O tom é de possibilidade. O tom não é o que a gente poderia pensar como sendo um tom de certeza. Então, quando eu digo assim, talvez eu almoce com meu pai. Não é certo. Tanto não é certo que eu tenho um advérbio de dúvida ali, ó, talvez. Então, essa forma, almoce, hoje, talvez eu almoce com meu pai, é o presente do subjuntivo. Por exemplo, é provável que resolvamos o problema. Então, quando eu digo que é provável que resolvamos o problema, não é certo, é provável. Então, esse resolvamos está no chamado modo subjuntivo. Mas, de qualquer maneira, a letra A está errada. Na tela, a letra A ainda diz assim, que existe uma perífrase verbal, é sentido. Quando eu falo em perífrase, é uma expressão verbal. E o é sentido, realmente ele tem um verbo ser no presente. Eu sou, tu és, ele é. Mas o sentido não é o pretérito perfeito do indicativo. É sentido, hoje é sentido. Portanto, a letra A continua errada. Só para a gente terminar, existe o também chamado modo imperativo. E quando eu falo do modo imperativo, ele estabelece o que a gente chama de uma interlocução. O que é o meu interlocutor? É a pessoa a quem eu me dirijo. É a pessoa com quem eu falo. Neste momento, a partir da lente da câmera, estou falando com você. Você é o meu interlocutor. Então, essa interlocução, ela pode ser uma ordem que eu dou para o meu interlocutor, mais neutramente ela pode ser um pedido. Vamos tirar essa ideia que o imperador é que mandava, então o imperativo tem que ser a ordem. Pode ser ordem, pode ser pedido, pode ser conselho, pode ser sugestão. Enfim, é quando alguém se dirige a outro alguém. Então, por favor, feche a porta. Se eu estou dizendo por favor, isso não é uma ordem, isso é um pedido. Então, essa forma verbal feche é um modo imperativo. Ou então, não me aborreça. Tá bom, se eu falar isso gritando, ou se eu falar mais calmamente, eu estou fazendo uma solicitação a alguém. E mesmo que tenha um negativo aqui, ó, esse é um imperativo negativo. Pode ser o positivo ou pode ser o negativo. Então, a letra A, se você soubesse modo verbal, você excluiria como errada. Vejam a B na tela. A letra B diz assim, o ano passou rápido, aí está destacada a forma passou. O ano passou rápido. Não dá para cumprir todas as obrigações dentro dos prazos? Dá. O dia parece cada vez mais curto? Parece. Por que não se tem mais tempo para nada? Tem. Está dizendo que o passou, o dá, o parece e o tem estão conjugados respectivamente no pretérito imperfeito do indicativo, no presente do subjuntivo, no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Então, quando você tem esse tipo de nomenclatura, você fica meio confuso. Então, vamos lá.
O ano passou rápido. Quando se fala de pretérito imperfeito, bom, vem aqui. Mesmo que eu não saiba muito isso, hoje passa, amanhã passará, ontem passou. Pretérito é passado. Que é pretérito, é. Agora, se é perfeito ou imperfeito, eu não sei. Então, vou pular na tela. A segunda, não dá para cumprir todas as obrigações. Está dizendo que é presente do subjuntivo. Opa, vem aqui, já está errado. Por que já está errado? Porque quando eu falo não dá para cumprir, eu estou tendo um tom afirmativo. Subjuntivo seria hipótese. Aí, no momento em que eu estou apresentando a frase, isso é uma certeza. Não dá para cumprir. Então, em função disso aí, já está errada a letra B de bola. Quero até aproveitar um detalhe e colocar a lembrança sobre o que é pretérito. Já que o primeiro, o ano passou, eu falei que é pretérito. Mas existe a noção do pretérito perfeito, como existe a noção do pretérito imperfeito. E a banca, a OCP, cobrou com o nome tradicional. O chamado pretérito perfeito é um passado mais próximo, que eu associo ontem. O pretérito imperfeito é um passado mais remoto, que eu associo ao antigamente. Então, quando eu falo do ontem e do antigamente, eu estou falando de pretérito perfeito e de pretérito imperfeito. Então, quando eu falo assim, saiu cedo para o trabalho. Isso já aconteceu. Então, isso é um pretérito que já aconteceu. Hoje ele sai. Amanhã ele sairá. Ontem ele saiu. Eu não falo que antigamente ele saiu cedo. Eu falo que ontem ele saiu. Então, isso aqui é o pretérito perfeito. E eu quero que você perceba que ao dizer que ele saiu cedo para o trabalho, o pretérito perfeito, ele apresenta sempre um fato consumado. Isso já aconteceu. Cheguei atrasado ontem. Pronto, já aconteceu. Pretérito perfeito. Saíram juntos no domingo. Aconteceu. É o pretérito perfeito. Por exemplo, quando eu digo assim, comprava suas roupas no Brás, lá em São Paulo. Baratinho. Já comprou, hoje ele compra, amanhã ele comprará. Não é ontem ele comprava. Observem que aqui cabe o antigamente. O antigamente ele comprava as suas roupas no Brás. Então, isso aqui, se é antigamente, é um pretérito imperfeito. E um detalhe, não é um fato consumado. Quando eu falo que ele comprava, você percebe que isso não foi uma vez só? Ele sempre comprava. Normalmente ele comprava. Habitualmente ele comprava. Então isso aqui, o imperfeito, representa um fato habitual no passado. Fato habitual no passado. Então está definido o que é pretérito perfeito e imperfeito. Vai lá na tela. Quando ele fala, por exemplo, o ano passou rápido, isso não é um pretérito imperfeito. Vem aqui. Isso é um fato consumado. O ano passou rápido. Antigamente, ontem ele passou lá em casa. Antigamente ele passava com mais frequência. O pretérito imperfeito não é passou, é passava. Por exemplo, na tela, a frase 3. O dia parece cada vez mais curto. Então, quando eu falo que o dia parece, isso é presente. E é presente no indicativo. Hoje ele parece. Agora, quando eu falo não se tem mais tempo. Então, não se tem não é pretérito. Pretérito é passado. Vem aqui.
Hoje não se tem mais tempo. Esse tem aí é presente. Então, a letra A e a letra B, as duas estão erradas. Na tela, agora você vai pausar de novo, que agora tem a letra C e a letra D. Uma delas está certa, a outra está errada. E eles querem que você descubra qual é a certa. Então vai lá com calma e veja se você consegue resolver. Pause a tela, hein? Vai lá. Por que hoje é assim e antes não era? Era. Hoje temos várias tarefas, que não tínhamos. E aí eles falam que o era é presente indicativo, que o temos é pretérito imperfeito indicativo e que o tínhamos é presente do indicativo. Será? A letra D. Há realmente essa impressão. Está dizendo que esse há é presente do indicativo. O tempo se acelerou. Está dizendo que é pretérito imperfeito do subjuntivo. As pessoas têm. Está dizendo que é presente do subjuntivo. E elas têm que fazer. É presente do indicativo. E aí? O que você marcou? De repente você viu que eu destaquei na letra C o era, o temos e o tínhamos. E aí você tem 4 classificações: presente do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, presente do indicativo e pretérito imperfeito. Faltou destacar um verbo na letra C. Destaque na letra C o é, porque hoje é assim. Agora, se isso fez diferença, eu não sei. Pense mais uma vez. Meu amigo, isso fez diferença. A resposta é a letra C. Por que não a D? Vai lá na tela. Quando a gente fala assim, há realmente essa impressão. Quando eu falo em há, é um presente. Por que que é um presente? Porque eu falo, hoje há essa impressão. Aí fala que o tempo se acelerou. Então, vem aqui comigo. Aí está o erro. Hoje ele acelera, amanhã ele acelerará, ontem ele acelerou. Se o acelerou é associado ao ontem, ele não é pretérito imperfeito, ele é pretérito perfeito. Antigamente ele se acelerava. Ok? Na letra D, voltem lá. Quando fala assim, é uma percepção que as pessoas têm. Vem aqui. Se é uma percepção que as pessoas têm, isso é uma afirmação. Se é uma afirmação, é presente do indicativo. Não é como se falou na letra D, presente do subjuntivo. Fala na tela de novo. As pessoas, aquilo que elas têm que fazer. O fazer não é presente do indicativo. O verbo fazer, o verbo andar, o verbo conhecer, o verbo sorrir, o nome do verbo chama-se infinitivo e não indicativo. Então, a resposta é a letra C. Você viu que isso é uma questão de decoreba. Talvez seja por isso que o nosso colega pediu que a gente fizesse isso. Agora, verbo, é você que conhece a banca que você vai enfrentar. Repito, se é banca CESP, se é banca FCC, que são as duas maiores, eles não vão te perguntar isso. Mas às vezes você vai fazer um concurso de prefeitura. E as prefeituras pegam bancas mais regionais e menores. E essas bancas mais regionais e menores, muitas vezes elas cobram dentro da visão tradicionalista. Então é preciso que você saiba não só isso, que a gente fez uma pincelada rápida, mas outras coisas também. Você quer estudar verbo? Vai lá na tela. Se você for lá no www.ricardoerce.com.br, você vai encontrar um curso chamado Exercitando o Português. E nesse curso tem um item, um tema chamado aí Morfologia Verbo.
tem exercitando português de qualquer assunto. De repente, seu problema não é verbo, é concordância. Ou seu problema não é concordância, é crase. Ou não é crase, é pontuação. Tem de tudo, inclusive de texto. Mas hoje, como a questão foi de verbo, então, se você precisar, conheça. Então, você vai ter 15 questões de verbo e as 15 questões propiciarão o registro de 15 teorias a respeito de verbo. Anota lá, www.ricardoerce.com.br.